Unicórnios, tudo bem com vocês? Então tá tudo bem. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre contos de terror. Não necessariamente contos de terror, mas eu achei que seria interessante trazer aqui algumas experiências que eu passei durante a minha infância ou adolescência, que sejam consideradas sobrenaturais pra quem não entende muito de espiritualismo, ou algumas coisas que até pra mim eu achei um pouco bizarro. E pra começar isso, eu achei que seria interessante falar sobre o sítio da minha avó, que foi um lugar onde eu passei por várias coisas que seriam consideradas bizarras. Essa ideia, como várias outras ideias de vídeo que eu tenho, foi em uma call no meu grupo no Discord, em que a gente começou a contar sobre essas histórias. Eu até tentei fazer uma live na Twitch sobre isso, que a minha internet não ajudou muito. Eu achei interessante trazer aqui pra vocês essas histórias. Isso também é legal porque as pessoas têm muita ideia de que, nossa, é sobrenatural, é ruim. Existem coisas boas também. E aqui eu vou contar algumas que aconteceram comigo. Algumas nem tão boas, outras nem tão ruins. E a primeira coisa que eu achei bizarro na questão do sítio da minha avó. Eu acho que quando eu fui pra lá, eu tinha 13 anos pela primeira vez. Só que eu já sabia como era o lugar, porque eu sonhava desde a minha infância, eu comentava isso com meus pais, eu comentei com meus irmãos, eu comentava com todo mundo. Eu até falei pra minha tia, no dia que a gente tava indo, que a gente tava no carro, ela perguntou: Olivia, você já veio no sítio? Eu falei: já, quando eu era bebê. Aí ela falou: não, você nunca foi no sítio. Aí eu falei: já sim, não é assim que é a casa? Aí ela foi lá e falou: é assim sim, mas você nunca foi lá. Eu lembraria. E não, eu nunca tinha ido mesmo. No sonho, nesse meu sonho, eu sempre via uma cabana pequena, que lá é uma cabaninha bem simples, né? A gente vai mais pra visitar mesmo, não é um lugar que a gente desenvolve pra morar, por exemplo. No sonho eu vi a cabana, era uma imagem que vinha da entrada do sítio, e o nome do sítio é Fim do Mundo, porque é o penúltimo sítio que tem naquela estrada, e tipo, fica longe de tudo. E nesse sonho eu vi a minha mãe me segurando no colo, e meu pai do lado dela. E eu tinha uma visão muito clara de como era o sítio. Eu sabia até dos detalhes, tipo, onde ficava a mini plantação de milho, onde ficava o bananal, onde que ficava o barranco que descia pra represa. Tipo, eu tinha tudo na minha cabeça, mas eu nunca tinha ido lá. Tanto que no dia que eu cheguei lá, eu já entrei pelo portão. A minha tia perguntou como é que eu sabia qual que era, eu falei, porque eu já vim aqui, na minha cabeça eu já tinha ido lá mesmo. Eu desci e eu fui até a rede. A rede, ela ficava, tipo, um pouquinho pra dentro da frente da casa. Não dava pra você ver a rede assim, olhando. Eu desci e fui direto pra rede, porque eu já conhecia o lugar, mas eu nunca tinha ido lá. Isso foi uma coisa, sei lá, eu só acho um pouco estranho. Não sei se isso é sobrenatural. Às vezes eu posso ter visto fotos, e nessas fotos, se bem que nunca tinha visto foto do sítio também. Mas eu posso ter, tipo, sei lá, alguém pode ter me contado como é que era, eu caracterizei na minha cabeça, até porque eu era uma criança, eu sonhava com isso desde meus 7 anos de idade. E, enfim, os meus tios, eles gostavam muito de contar histórias de terror antes da gente dormir. Eu sempre gostei disso, porque eles contavam umas histórias e o jeito que meus tios contam essas histórias faz ela parecer muito real. Então, tipo, eu ficava morrendo de medo. Eu peguei muito amor por terror durante a minha adolescência e infância também por conta dessas histórias. Tinha uma história que a minha tia contava que era do pé de espinheiro, que era um bagulho que me deixava, tipo, muito assustada. Mas não pela história em si, porque a história em si não é tão assustadora. Cara, a história é de uma menina e de um cachorro. E um monstro do mar que sai da praia pra pegar ela. E o cachorro é um anjo que protege. É um bagulho desse tipo. Mas a forma que minha tia contava, ela regalava o olho, assim. Aí ela ficava falando, tipo, abre a porta. E, tipo, e ela ficava falando e contando toda a história caracterizada, olhando bem no meu olho. Ficava com muito medo, mano. Era muito louco. Ó, Lúcifer. E em uma dessas noites, a gente não tinha contado histórias de terror nesse dia, foi meu tio que ele contou histórias. Minha tia contava histórias de terror, meu tio contava histórias do Pedro Malazarte. Ele contou umas histórias pra gente, e enquanto tava de noite, né, eu tava lá de boa, deitada, tentando dormir, sacudia pra um lado, sacudia pro outro, diminuía o lampião, porque lá é lampião, não tinha energia elétrica ainda na época. Aí quando eu olhei pra cima, eu vi uma sombra de uma mulher na parede, mas tipo, muito grande, tipo, como se ela estivesse perto da luz. Ela começou a andar pelo quarto. Só que aí, eu notei que do jeito que ela tava andando, a luz não poderia fazer aquilo. E eu fiquei com medo na hora, né? Eu pensei, porra, mano, tem uma mulher ali, velho. Será que ela tá... Olha a minha cabeça. Será que ela tá do lado de fora da casa? Sim, porque do lado de fora da casa ia pegar a sombra dela atravessando a parede, né? Pra ficar ali na porta. E ela parou e sentou. Ela sentou na cama da minha tia, se não me engano. Porque lá é tipo eram 3 cômodos mais ou menos. É bem pequeno mesmo, a gente raramente vai lá. Aí a minha tia tava deitada na cama, eu tava
deitada no colchão no chão, aí minha outra tia tava na outra cama que ficava no canto do quarto, que foi onde essa mulher sentou, e meu tio tava deitado na cama da frente. E tinha mais uma prima minha que tava dormindo comigo. Ela sentou e ficou lá. Ficou até que eu dormi. Porque aquela presença me deixou com... Tipo, no começo eu fiquei com medo, mas depois eu fiquei calma. Eu fiquei tipo, cara, eu tô me sentindo bem. Outra coisa que aconteceu lá também que foi muito interessante, além das histórias do meu avô, porque meu avô contava várias histórias. Tem uma que eu lembro que ele me contava que ele tava na fogueira, né? Porque a gente fazia fogueira toda noite, sentado lá na frente da fogueira, descascando cana. E aí chegou uma cobra. E ele falou que essa cobra era o diabo. Eu perguntei pra ele, mas você tava com facão, por que você não matou a cobra? Aí ele falou, porque tava uma noite fria e ela só tava querendo se esquentar, mas eu fiquei com o facão na mão. Se ela chegasse perto, dá uma facada nela. Saudades, vô. Tem duas histórias que eu achei que seria interessante trazer aqui, que foi as que mais impressionaram o pessoal da Cal, e pra mim eu achei muito de boa, né? Eu não tava entendendo por que eles estavam impressionados. E a história que eu vou chamar de O Caseiro, e a outra história eu vou colocar, tipo, como, sei lá, um moço aleatório. Eu não conhecia ali da região, né? E aí, certa vez eu achei que seria legal dar uma caminhada. E eu chamei minhas primas pra irem comigo, se não me engano, e elas disseram que não iriam, porque elas estavam fazendo uma outra coisa. E eu era muito pentelha, eu ficava enchendo o saco de todo mundo o tempo todo. E aí eu falei, então eu vou sozinha. Eu peguei as botas, porque a gente tem que usar bota lá por causa das cobras, as cobras podem enroscar na nossa perna, né? E peguei o facão. E sim, acho que eu tava com 15 anos, 15, 16 anos, eu tava lá com o facão na mão, com a bota, tipo, me achando a aventureira, entendeu? Eu subi pra estrada e comecei a andar reto. E aí, um pouquinho mais à frente da estrada do sítio, tem um negócio lá que vai pra 3 lugares. E todos esses lugares vão dar em outros sítios. E aí eu comecei a andar, eu nem lembro qual foi que eu escolhi, só sei que eu andei pra caramba, andei, nossa, uma hora que eu tava cansada. Eu olhei pra trás e pensei, e agora? Onde é que eu tô? Mano, eu tava perdida. E eu lembrava muito dos meus tios falando, não fala com estranhos por aqui, porque a gente tá no meio do mato, a gente tá no meio do nada, você não pode nem sair sozinha, e eu fugi de casa. Apareceu um senhor, parecia que era um trabalhador, né? Porque eu reparei muito nas mãos dele, eram mãos muito calejadas, parecia aquelas mãos de gente que trabalha mesmo na roça. E tipo, era muito, muito grossa as mãos dele. E aí ele viu que eu tava chorando e chegou perto. Ele não falou nada. Em momento algum ele falou coisa nenhuma. Eu falei pra ele, moço, você sabe onde é que fica o sítio do fim do mundo? Tipo, ninguém sabe o nome do sítio de ninguém. Mas eu falei, é o penúltimo sítio que fica na estrada, eu me perdi. E aí, esse moço, ele não falou nada, ele só pegou a enxada dele. Pronto, cara, como é que não pensei que o cara poderia me matar com aquela enxada, né? Como é que eu não pensei nisso? E aí ele foi andando pelo meio do mato. Crianças, não façam isso. Se um estranho começar a andar no meio do mato, você não segue ele, você não fala com o estranho. Por favor, cuidado com a sua vida. Eu fui muito... Mano, eu era muito inocente. Eu não pensava na possibilidade de alguém me machucar. Mas de qualquer forma, eu segui nesse cara e eu também não tava com medo dele. Eu não senti medo nenhum dele. Na verdade, eu tava, tipo, muito querendo ajuda dele. Ele começou a andar pelo mato e eu fui seguindo ele. E aí, tipo, a gente andou muito. Chegou numa parte, que tem uma parte lá do sítio que é lá embaixo, descendo... Nossa, eu tô lá embaixo como se vocês conhecessem, né? Descendo, assim, o barranco que vai pra represa. Se você descer pro outro lado, tem uma área que tem uma capela. Uma capela pequenininha e também tem vários outros... Parece que são túmulos, só que eu nem sei o que é aquilo. E aí, eu vi essa capelinha, só que eu não conhecia ela ainda. E aí, o cara foi lá andando e ele parou a entrada do vale, que a gente chamava. Porque, tipo, tinha 2 árvores que elas faziam isso daqui. E ela, tipo, acho que era na primavera, no verão, ficava cheia de flores e aquilo ficava tudo rosa. Era muito bonito. Ele parou ali na entrada do vale. E eu tava, tipo, não entendendo nada. Por que ele parou, né, mano? A gente não chegou em lugar nenhum ainda. E aí, quando eu olhei pra cima, tava a casa do sítio. E aí, eu agradeci ele. Fiquei, tipo, mó feliz, tá ligado? E em momento algum eu encostei nele. Em momento algum ele encostou em mim também. A gente tava andando, tipo, eu aqui e ele a uns 4, 5 passos à distância. Só teve um momento que eu escorreguei no meio do mato lá, que ele foi lá e apontou pra um pedaço de pau que tinha no caminho e eu peguei pra me apoiar. E aí eu saí correndo pra casa. E quando eu virei pra trás, o cara tinha sumido. E aí quando meu tio me viu, ele me perguntou onde é que eu tava. Eu tava com uma cara de cansada, de assustada. E eu falei que eu tinha saído pra caminhar e eu me perdi e o moço me ajudou. E ele falou, primeiro ele ficou tipo bravo, né, por eu ter falado com o estranho. E depois ele falou, mas você saiu faz tão pouco tempo? Aí eu falei, não tio, tem tempo já que eu saí. E ele foi lá e tinha comentado pra mim que tinha mais ou menos 1 hora e meia que eu tinha sumido. E eu acho que assim, como eu era criança, na minha cabeça eu achei que tinha demorado muito tempo. Porque eu fiquei desesperada, eu fiquei com medo, comecei a chorar no meio da estrada. E lá é um lugar muito deserto, pouco
poucos carros, poucas pessoas passam por ali. Eu acho que foram em poucos momentos, tirando a parte que a gente passa pela cidade, que a gente passou por carros ou por pessoas quando a gente ia pro sítio. Acontece muito raramente. Mas, meu, eu tava tão assustada, pensando, nossa, meus tios devem estar desesperados, eu vou levar uma bronca. Caramba, eles vão ficar muito putos comigo, nunca mais eles vão deixar eu voltar pra cá. Bem, o cara pode ter só virado e ido embora, ou pode ter sido sim alguma entidade que foi lá e me ajudou porque eu tava num momento de desespero. Eu era muito mais sensitiva nessa época, se pá, foi isso. A história do caseiro foi a seguinte, não foi uma coisa muito, tipo, extrema. Eu acho que eu comecei a aprender a noção do perigo a partir das broncas que eu levei dos meus tios, porque eu não tinha muita noção de perigo, entendeu? Na época que isso aconteceu, era uma época que tinha muito vagalumes pelo sítio. E meu tio, na época que tinha vagalumes, ele ficava mó feliz. Ele chamava eu e minhas primas, meus primos, juntava todo mundo lá na portinha e a gente ficava vendo os vagalumes. E aí ele abriu a portinhola de cima, porque são duas portinholas, né? Uma abre assim, enfim. Aí, tipo, ele só abriu a de cima e a gente ficava assim, apoiado, vendo. Eu ficava assim, né? Porque eu sou mais baixinha. E meus primos ficavam, tipo, super de boa, assim, me zoando porque eu sou baixinha e tinha que ficar assim. Nesse dia, eu tava muito encantada com os vagalumes. E aí eu resolvi ficar. Tava do lado da fogueira, então aí tava quentinho também. Eu resolvi ficar ali apoiada por mais tempo do que meus primos, que já tinham ido comer, já tinham ido brincar. Alguns estavam deitados já. E eu não sei por volta de que horas que eram, devia ser umas 7 horas, porque a gente vai dormir cedo, até porque não tinha luz elétrica. A gente usava só lampião e fazia fogueira. E aí eu tava apoiada lá, quando eu olhei lá na frente, eu tinha visto um moço. Eu lembro que era um homem. Eu não tenho certeza porque que eu achei que era um homem. Acho que teve um certo momento que ele pegou um lampião que tava com ele e levantou e eu vi que tinha barba. Então eu, na minha cabeça, eu coloco aquele ser como um homem. E ele tava paradão lá, de boas. E aí eu fui lá e dei tchau. O cara aleatório, parado no meio do mato, longe pra caramba, tipo, ele tava muito longe. Eu só conseguia ver a silhueta dele e o lampião. E eu só conseguia ver a silhueta por causa do lampião. E aí eu pensei, né, eu fiquei encarando, eu pensei, o cara deve estar perdido, né, ele deve estar precisando de ajuda e não tá tendo coragem de vir aqui. E aí o que eu fiz? Eu fui lá e coloquei a bota, né, peguei a bota. É proibido a gente sair do sítio sem a bota, porque se a gente sair de lá sem bota, a gente corre risco de alguma cobra enrolar na perna. Enfim, só meu tio sai da casinha sem a bota e olhe lá. E eu peguei o facão, que era um facão menor que era o que dava pra eu carregar, porque o outro era muito pesado. Por que que eu peguei o facão? Não foi pra matar um moço, tá? É porque no caminho tem muito mato. Então a gente vai cortando o mato pra evitar da gente escorregar. Até porque o sítio ele é assim, ele é aqui, né? Aí aqui tem um barranco, e aqui nessa estradinha que era onde eu tinha visto o moço que eu tava indo lá, também tem um barranco do lado. Então se eu escorregasse, eu ia rolar até lá embaixo. E lá embaixo era, tipo, muito fundo. Tanto que tinha um bananal lá, que o bananal, ele é praticamente um buraco, assim, com um monte de pé de bananeira em volta. Fundo. Parece que caiu, sei lá, um meteorito lá e ficou um buracão. E aí eu tava andando, né, indo até ele. Ele continuava muito longe, foi uma caminhadinha, até que eu vi meu tio gritando. Aí ele gritou meu nome, né? E eu olhei pra trás, eu gritei, o quê? Onde é que você tá indo? Eu não entendi nada, quando eu olhei pra frente, o cara, o caseiro, eu chamo ele de caseiro, não sei porquê. Eu tô editando aqui, uma coisa que eu esqueci de mencionar é que eu coloquei o nome dele, tipo, passei a chamá-lo de O Caseiro, por causa de um filme brasileiro chamado O Caseiro mesmo, que me lembrou muito ele, por conta do chapéu, principalmente. Tanto que eu nem lembrava dessa história, foi por causa do filme que eu passei a relembrar ela. Ele, que era um cara que ele tava de chapéu, ele levantou o lampião e deu pra ver que ele tinha barba. É só isso que eu lembro também. Até porque eu sempre tive problema de vista e eu só comecei a usar óculos foi com 18 anos, ou seja, bem recentemente até. E na época eu não usava, então eu só conseguia ver umas coisas meio embaçadas. É por isso que você vê espírito, tá ligado? Eu virei, ele tava lá ainda, ele levantou, e aí eu virei pro meu tio. Eu pensei, vou continuar andando. Aí depois meu tio gritou de novo e veio atrás de mim. Aí eu vi, tipo, deve estar preocupado, deve estar bravo porque eu tô saindo. E aí eu fui lá, voltei pra encontrar meu tio. Eu esbarrei com ele no caminho, ele me deu uma bronca, perguntou por que tava indo pro meio do mato daquela hora da noite. Algum bicho podia me pegar, eu podia ser morta. Aí eu falei, eu queria ver se aquele moço ali tá bem. Só que na hora que eu olhei pra trás, não tinha nada. Não tinha ninguém lá. E tipo, o cara não poderia ter apagado o lampião tão rápido. E ele não poderia ter se escondido tão rápido também. E meu tio falou, para de ir assim, não tem ninguém ali. Volta pra dentro da casa, porque é perigoso. E eu falei, mas o moço tava ali, Lívia, não tem ninguém ali. A única casa que tem aqui
é aquela que fica lá no fundo. Ele me mostrou, porque tinha até uma luz acesa, porque é um casal de idosos que eles moram lá mesmo. A casa deles tem luz elétrica, então deu pra ver. E, tipo, a única pessoa que mora aqui são eles nem podem sair de noite porque eles são velhos, né? Eles iam precisar de ajuda. Mas tinha um moço ali, assim, ó, você deve ter visto algum bicho, ou então deve ter visto alguma sombra de alguma árvore, e achou que era uma pessoa. E aí eu falei, mas não, era um moço. Eu tinha certeza que era um homem. Eu tinha visto. Eu tenho muita certeza. Ele não é nítido na minha cabeça porque tava embaçado, mas cara, ele tava com um lampião. Eu nunca vi uma árvore levantando um lampião, entendeu? Claramente, ele tava com um lampião assim, ele tava em pé com um lampião assim, tipo, abaixado, mais ou menos assim, ó, tipo, aqui mais ou menos. E ele fez isso daqui. Eu vi claramente que era um homem. E eu fiquei indignada, porque ninguém acreditou em mim. Eu cheguei em casa ainda, eu contei pros meus tios, né? Contei pra minha avó. E assim, a minha família é espírita. O meu tio não acreditou porque ele tava muito nervoso na hora. Mas aí, a minha avó começou a me contar um monte de histórias. E aí eu descobri que aquele sítio, ele é um marco de aparições. Quase todo mundo da minha família já passou por algo bizarro naquele lugar. E aí minha avó começou a contar as histórias. Eu contei pra ela esse negócio da mulher que eu tinha visto sentar na cama da tia, anos antes disso que aconteceu no caseiro. E ela falou que também viu, que também via essa mulher. E aí os meus tios começaram a me contar os contos, né? Me contar o que já tinha acontecido com eles, o que eles já tinham visto. E eu fiquei, tipo, muito impressionada. Eu, nossa, viado, eu tô aqui no sítio do sobrenatural, tá ligado? Mas não, mano, todo mundo já passou por alguma coisa ali. A gente faz muito evangelho lá no sítio, porque, de acordo com meus tios, lá é um hospital espiritual de espíritos que ficam vagando pela região, eles vão lá e colam pra lá pra serem tratados. A gente sempre fazia, no caso eu não vou mais nesse sítio por causa de umas tretas familiares, mas a gente sempre fazia evangelhos por lá. Então, tipo, quando era a época de evangelho, que era o dia do evangelho, e a família inteira, era muita gente pra uma casa tão pequena, mas mesmo assim a gente dava um jeitinho de ficar todo mundo junto lá. Volta e meia acontecia de alguma prima minha ou algum tio meu vir e relatar alguma coisa que viu de estranho na floresta. De falar, por ser uma floresta, ter muitas árvores, ter muitas sombras e luz, até porque, né, quando a lua tá cheia, lá fica bem iluminado à noite, dá pra ver tudo. A gente acabou, tipo, a nossa mente acabou transformando alguma figura inanimada num ser animado. Pode ser isso. Ou você pode acreditar na questão de ser entidades mesmo. Por exemplo, nesse da estrada que eu me perdi, eu claramente vi o cara. Ele tava do meu lado. Assim, eu não reparei, tipo, no andar dele, não reparei se ele tava atravessando as coisas. Mas ele era um homem alto. Eu vi os detalhes da mão dele e ele, tipo, me levou até em casa. Ele me guiou. E depois ele, tipo, sumiu, né? Ele podia ter andado mais profundo, podia ter perdido ele de vista só. Mas como é que ele, uma pessoa aleatória pra caramba, que eu achei no meio da estrada, sabia exatamente qual que era o sítio em que eu morava. Né? Que eu estava. E no caso do caseiro, cara, eu claramente vi ele levantando, mano. É uns bagulho que, assim, pode ser coisa da minha imaginação infantil, que na época ainda tava conhecendo um lugar novo e acabou misturando imaginação com realidade, como também pode ter sido algo espiritual. Bem, o que será que era, não é mesmo? Deixa aí nos comentários o que você acha que era isso. Você já passou por algum caso desse tipo? Deixa aqui nos comentários também. Ou então entra no meu grupo do Discord, conta pra mim que eu posso acabar contando esses contos aqui. Ou sei lá, manda pro Assombrado, pra Ana contar nos relatos. Por sinal, eu ia escrever essas histórias e mandar pra Ana, só que eu achei que seria melhor eu contar. Eu posso acabar esquecendo de algum detalhe quando eu escrevo, ou posso acabar lembrando de mais detalhes, ou ia ficar muito longo ou muito curto. E eu acho que seria melhor eu contar mesmo. Até porque eu tenho vlog, não tem por que eu ficar mandando pra ela, já que tem um monte de gente mandando já. Pensando na demanda disso daí pra ela. Já passou por algo bizarro ou sobrenatural? Deixa aqui nos comentários. Se você quiser mais vídeos sobre isso, porque esse daqui é só alguns que tem no sítio, mas também tem várias coisas que aconteceram não só no sítio que eu posso contar. Deixa aqui nos comentários. E eu posso também trazer a minha mãe, que tem um monte de histórias desse tipo, pra contar pra vocês. Deixa nos comentários se vocês quiserem. Se vocês não quiserem, tá tudo bem também. A gente não faz mais. Brincadeira. Eu acho que eu vou acabar fazendo mais porque eu gosto muito disso. Eu gosto de contar meus relatos. Se inscreve no canal, ativa as notificações pra não perder nada. Deixa seu like nesse vídeo se você gostou, se não, deixa seu dislike mesmo. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Me siga nas outras redes sociais, siga também as redes sociais do Ladupan, tá tudo aqui na descrição. Já falei, já vou falar de novo, entra no grupo no Discord, se você quiser trocar uma ideia comigo ou também debater sobre esses assuntos, vai ser muito legal. Até o próximo vídeo e tchau!